Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 132 Intimidando intoleravelmente. Chamar Ni-Yan de rápido era um eufemismo. Em um movimento fluido, ele jogou a granada de luz e abriu caminho atrás de Night Shadow. Ni-Yan sabia, por sua experiência jogando como ladrão por tantos anos, exatamente quais fatores lhe permitiriam causar um golpe fatal. O primeiro foi o controle da multidão, incapacitando o inimigo por qualquer deslumbramento, cegante ou fazendo qualquer coisa para torná-los incapazes de retaliar em geral. O outro era velocidade tão surpreendentemente rápida que o inimigo seria incapaz de esquivar. Depois de ficar atrás do Night Shadow, Ni-Yan o surpreendeu, atacando-o na parte de trás da cabeça com Concussive Blow. Só então ele percebeu que este ladrão realmente pertencia a Victorious Return. TCH, são eles de novo. A julgar pelo estilo da armadura de couro escuro que ele usava, Ni-Yan reconheceu como o set Blackwing, o melhor set para ladrão de batalha definido atualmente no jogo. Ele provavelmente tem alta classificação na guild. No entanto, não importa quão grande seja a sua influência, quão habilidoso eles estavam na batalha, ou quão experientes eles estavam em outros VRMMOS, eles ainda não poderiam competir com ele. Quanto àqueles que poderiam tentar montar um ataque furtivo contra ele, Ni-Yan absolutamente não iria segurar de volta. No entanto, antes que ele pudesse terminar com Night Shadow, uma bola de fogo negra emergiu de um jeito brusco e voou diretamente para Ni-Yan. É uma Arcane Flame Burst. Merda, ele tem guarda-costas. A mente de Ni-Yan soou com alarme. Se ele continuasse a atacar Night Shadow, então ele teria que levar uma explosão escaldante nas costas. Uma vez que seu oponente teve interferências de colegas de time, mesmo que ele esperasse matar Night Shadow agora, tal coisa não era mais do que uma ilusão. Ele se retirou do caminho para evitar o Arcane Flame Burst. Então, naquele mesmo momento, ele olhou para a fonte do feitiço e viu um mago arcano feminino no final do casting da animação. De repente, enquanto ainda estava no meio do pergaminho, ele foi atingido por Demoralizing Shout. Depois de recuperar o equilíbrio, ele olhou para a barra de status e notou um novo debuff. Ataque menos 30%, 20 segundos de duração. Com seu ataque tendo sido reduzido até certo ponto, ele não podia mais produzir dano suficiente para matar Night Shadow, mesmo que ele quisesse. Isto é mal. Agora, seu ataque sendo prejudicado era a menor das suas preocupações. O Rei Zombie desviou-se de suas restrições e avançava da parte traseira. Enquanto isso, um Berserker vestindo o 7 Rock Solid Defense estava correndo para ele de outra direção. O Rei Zombie soltou um rugido irritado quando avançou e cortou Ni-Yan com suas garras sangrentas. Vamos ver como você vai sair disso. Hidden Blade gritou. Do seu ponto de vista, Ni-Yan já era um homem morto. Esta situação, um 3 contra 1, era bastante problemático para Ni-Yan. Além disso, pelo que ele viu de sua coordenação antes, eles não seriam adversários fáceis de lidar. Além disso, o Rei Zombie estava com Agron completamente sobre ele. Enquanto eles não atacassem acidentalmente, seu Agron nunca mudaria. Ele efetivamente havia sido encurralado. Para piorar as coisas, Night Shadow nas proximidades havia finalmente despertado de seu estado atordoado. Não o deixe escapar. Ele é o Nirvana Flame. O líder da aliança nos pediu para caçá-lo. Night Shadow exclamou, ainda sentindo traços de medo. Se a Tangerine e o Hidden Blade não tivessem chegado em tempo hábil, então ele teria perdido, com certeza. Em seu último encontro com a Victorious Return, Ni-Yan havia matado Violet Flame, que ocupava um status alto na guilda como membro da principal equipe da dungeon. Uma vez que todos os membros eram essenciais, Violet Flame perdendo um nível atrapalhou a progressão da dungeon da equipe inteira por um dia. Não só ele tinha sido facilmente atacado por um jogador sem nome, mas o culpado também conseguiu escapar. Isso não era diferente da guilda inteira receber uma bofetada implacável na cara. Como tal, o líder da aliança Victorious Return, Heavenbreaker, tornou-se extremamente agravado e colocou uma recompensa na cabeça do culpado. Esta era a natureza do Heavenbreaker. Ele seguiria seus desejos implacáveis sem qualquer receio de repercussão e não permitiria que ninguém ficasse em seu caminho. Peguei você. Não se preocupe, não há como ele escapar. Hidden Blade avançou com Vanguard Rush e balançou sua Claymore contra Ni-Yan. Depois de sofrer uma emboscada do inimigo, mesmo que ele não quisesse que o Rei Zombie fosse arrebatado por eles, ele não tinha escolha senão recuar por enquanto. Preservar sua vida vinha em primeiro lugar. Enquanto ele tivesse vida, ele poderia descobrir o que fazer depois. Ele ativou Shadow Waltz e desapareceu da visão deles. Graças ao aumento de velocidade do Shadow Waltz, ele conseguiu recuar para longe em segurança. Hidden Blade nunca esperou que Ni-Yan desaparecesse de repente. No momento em que ele balançou sua Claymore, Ni-Yan já estava longe, e seu ataque não atingiu nada além do ar. Tenha cuidado, ele entrou em stealth. Ele é muito rápido. Não consegui detê-lo. Night Shadow sentiu-se extremamente nervoso. Enfrentar um especialista como Ni-Yan foi emocionante, mas perigoso ao mesmo tempo. Depois de perder de vista seu alvo original, o Agron do Rei Zombie mudou e foi carregado no alvo mais próximo com a defesa mais baixa, que passou a ser Night Shadow. Taunt. Depois de puxar o Agron do Rei Zombie, Hidden Blade ativou a Life Actuation. Imediatamente,
Sua saúde aumentou em 300, sua defesa em 36 e sua resistência contra veneno até 13, tornando durável o suficiente para impedir o Rei Zombie. Seja cuidadoso, não se deixe ser emboscado, advertiu Night Shadow. Relaxe, esse ladrão pode ter fugido, mas este Rei Zombie definitivamente será nosso, disse Hidden Blade num tom cheio de confiança. Em seu estado atual, que tipo de truques poderia realizar Nian? Geralmente, um ladrão não teria escolha senão se retirar sempre que entrassem em conflito com um guerreiro fora da cidade. Afinal, não havia nada que pudessem fazer. Os guerreiros tinham uma saúde e uma defesa muito mais elevadas, então o dano que um ladrão poderia lidar com eles era limitado. Por outro lado, os ataques de um guerreiro poderiam facilmente atravessar a fraca armadura de couro de um ladrão. É também por isso que os ladrões costumam se concentrar em magos, que só têm roupas de pano para se protegerem. Depois de ativar a Life Actuation, a saúde, defesa, etc. aumentaram para um nível totalmente novo. Se um ladrão tentasse emboscá-lo enquanto ele estava nesse estado, ele basicamente estaria cortejando a morte. Este era o privilégio dos fortes olhando para baixo, para os fracos. Mesmo que ele permitisse que o ladrão miserável atacasse livremente pelos próximos 15 segundos, ele ainda não conseguiria deixar um arranhão. Em combate, muitas coisas podem acontecer no período de 15 segundos. Um único tendon break, por exemplo, levaria Nian a ser completamente aleijado. Depois de testemunhar Hidden Blade redirecionando o Agron para si mesmo, Night Shadow também pulou na briga e ajudou a derrubar o Rei Zombie. No entanto, ele não se atreveu a ser tão desenfreado quanto Hidden Blade, já que, apesar de Nian ter desaparecido sem deixar vestígios, ele ainda poderia estar esperando. Enquanto isso, Tangerine estava na parte traseira bombardeando o Rei Zombie com magia. Todo feitiço que ela lançou causou mais de 100 de dano, enviando sua saúde em uma espiral descendente. Nian entrelaçou as sobrancelhas. O dano da maga arcana era bastante assustador. Beba um antídoto. Dê tudo de si. Está quase morto. Hidden Blade gritou em excitação. Eles tiveram muita sorte desta vez, pois poderiam conseguir as recompensas de matar um elite sem ter que fazer muito esforço. Eles eram completamente inescrupulosos, planejando roubar o Rei Zombie para si. Nian ficou furioso enquanto observava isso. O Rei Zombie que ele trabalhou com tanta dificuldade de desgastar estava prestes a ser levado por outra pessoa. Ele originalmente queria salvar algumas de suas habilidades para uma busca particularmente difícil. Mas agora não podia ser ajudado, pois ele encontrou algo que absolutamente não poderia ser tolerado. Depois de olhar para sua barra de habilidade, ele se aproximou gradualmente da maga arcana. Ele planejou levá-la antes de fazer qualquer outra coisa, já que seu dano era simplesmente muito feroz. Uma vez que ela estivesse fora da luta, lidar com Night Shadow e Hidden Blade seria muito mais fácil. Tangerine, fique em alerta, Night Shadow lembrou. Ele não se sentia seguro sabendo que Nian poderia estar esperando em algum lugar próximo. Ele era muito forte, mesmo em comparação com os vários ladrões da sua equipe. Não é necessário entrar em pânico, é apenas um ladrão. Esta pequena senhora talvez não tenha matado várias centenas deles, mas certamente matou várias dezenas. Tangerine respondeu de forma arrogante. Ao ouvir sua resposta, Night Shadow sentiu suas preocupações diminuir quando ele percebeu que poderia ser infundada. Afinal, a habilidade de Tangerine colocou-a nas 3 primeiras posições de toda a sua guilda. Ela também tinha um senso de jogo impecável e o melhor equipamento mago arcano atualmente no jogo, o que significava que havia poucos jogadores capazes de rivalizar com ela. Ainda assim, é melhor se permanecermos em guarda. Ele tem algumas habilidades realmente estranhas. Por isso esteja atenta. Não podemos deixar um momento de descuido levar a nossa queda. Eu entendo isso, pare de me preocupar. Tangerine ativou Keen Perception e depois olhou por cima do ombro. Naquele mesmo momento, Nian lançou um pergaminho teia de aranha que ele estava segurando em sua mão. Com isso surgiu do nada uma gigantesca teia de aranha, prendendo-a. Os magos tinham alta resistência contra a magia de transformação, como o pergaminho de transformação em ovelha, tornando muito provável que ela ignorasse completamente o feitiço, razão pela qual ele preferia usar o pergaminho teia de aranha. Ao ver a teia de aranha prender ela com sucesso, Nian correu até ela com a adaga levantada. Ele ainda tinha que ter em mente que, embora a teia de aranha enraizasse um jogador no lugar, não os impedirá de lançar feitiços. Nian avançou, com a intenção de usar Concussive Blow, que a tornaria incapaz de escapar. Se ele tivesse sucesso, então, ela certamente morreria. Antes que ele pudesse atacar, no entanto, ela acenou para sua equipe e lançou repel. Na sequência Nian de repente se viu sendo empurrado para trás por uma força poderosa como se uma tela de proteção fosse formada entre eles, impedindo-o de alcançá-la. Depois de outra onda de sua equipe, a deslumbrante energia arcana começou a convergir rapidamente para sua localização. Ela estava usando o Archon Flame Burst. A bola de fogo preta dirigiu-se direto para Nian, atravessando o ar. Esta mulher realmente tinha repel. Era uma habilidade incomum que era uma grande dor de cabeça para muitos ladrões. Poderia evitar que um oponente se aproximasse a menos de 10 metros do oponente por 5 segundos. Um ladrão que não conseguiu se aproximar não seria capaz de desencadear suas habilidades de ataque cruciais. Por isso,
Eles não passariam a ser mais do que tiro ao alvo para um mago. Ni Yan rolou para o lado e se esquivou do Arcane Flame Burst. Tangerine, foco aqui. Mate o Rei Zombie primeiro. Então vamos lidar com esse cara juntos. Hidden Blade a chamou de maneira tensa. Como o Rei Zombie estava perto do fim de sua vida, ele entrou em um estado enfurecido, fazendo com que seus ataques se tornassem ainda mais poderosos. Se pudessem matar o Rei Zombie, então Ni Yan não teria esperança de mudar a situação. Afinal, Tangerine tinha muitos métodos para lidar com os ladrões, de modo que brincar com Ni Yan até a morte seria um caso bastante simples. HMPH. Tangerine lançou um olhar desdenhoso a Ni Yan, que tinha sido empurrado 10 metros para trás, e depois, voltou a disparar magias no Rei Zombie. Por enquanto, ela desconsiderou completamente sua existência, mostrando apenas um desprezo flagrante. Se ele quisesse se aproximar dela, então ele teria que esperar mais alguns segundos. Isso representava um grande problema, já que por esse tempo, ela teria muitos feitiços de controle prontos para lidar com ele. Ni Yan originalmente queria se livrar de Tangerine primeiro antes de continuar a cuidar de Night Shadow e Hidden Blade, mas agora parecia que não haveria tempo suficiente para isso. A maioria dos recursos da Victorious Return foram canalizados para sua equipe de elite, incluindo Tangerine, Night Shadow e Hidden Blade. Os seus equipamentos e habilidades eram uma clara evidência do poderoso e profundo fundamento da Victorious Return. Embora o equipamento que Ni Yan usasse fosse decente, a superioridade do capítulo de coragem e do capítulo da liberdade só começaria a se manifestar nas fases posteriores do jogo. Quanto à bota de Sugata, apesar de não serem ruins, elas ainda eram apenas um único equipamento. Portanto, se ele comparasse seus equipamentos com os deles, status por status, ele estaria um pouco carente. O pior de tudo, era 3 contra 1. Com uma habilidosa maga arcana olhando para trás como um tigre, seria incrivelmente difícil para ele agir livremente. Se eles realmente fossem, Ni Yan não tinha medo de Tangerine. O problema real era que ele não seria capaz de lidar com ela em um curto período de tempo. Além disso, neste momento, o Rei Zombie já estava muito perto da morte. Do seu ponto de vista, se o Rei Zombie fosse roubado e o equipamento fosse para eles, seria equivalente a dar uma bofetada no seu rosto. Esta era uma questão de orgulho. Esse resultado era absolutamente intolerável. Tendo deixado ele sem outra escolha, Ni Yan usou um pergaminho de aceleração antes de se precipitar em direção ao Hidden Blade. Avançando a distância quase que imediatamente, sua adaga piscou com um raio de luz frio. Droga, não me importo se você é um berserker. Só porque você tem alguma armadura, você acha que não posso lidar com você.